noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer cada um de vocês aqui. Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio, fazer uma pequena homenagem aí a uma pessoa que infelizmente se foi hoje, foi morar com o Papai do Céu, pessoa que trabalha comigo lá na Remax, Marina Marcondes. Esta pessoa que me deu força para entrar no mundo da corretagem hoje. Sou corretor de imóveis, é graças à força dessa pessoa. Confesso que pensei em desistir muitas vezes, mas ela sempre me apoiou, me deu forças. Hoje, infelizmente, ela foi morar com o Papai do Céu. E complicado. Hoje ela está morando no ombro de Jesus. Eu gostaria de uma salva de palmas para ela. Amanhã talvez não veja mais tudo que nasce e morre.